Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar sempre. Que de fato, sem sangue, quase nada é perdoado por Deus. Nós conhecemos o trabalho da igreja aqui em São Vicente há mais de uma década. A igreja se reunia aqui num local muito pequenininho, né? E havia poucos irmãos. E eu me lembro do irmão Valdir com a família dele, o menininho dele, os filhos, né, pequenininhos. E fiquei muito contente de vê-lo aqui algum tempo atrás, trazendo a missão com tanta propriedade, né? Como também foi feito hoje por aquele menino de um tempo atrás, né? Que Deus abençoe e continue abençoando muito a igreja aqui em São Vicente, como tem abençoado. Deus tem aberto a porta para a igreja aqui na Baixada Santista. Esse trabalho é muito importante, agrada a Deus, e que Deus abençoe a todos nessa disposição mental e a prática da verdade. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante para a igreja. A questão dos procedimentos quando há problemas entre nós. Mesmo quando há poucas pessoas, há entre nós dificuldades, né? Foi citado aqui o casamento e a aula se encerrou com a questão do perdão. Quanto perdão tem que haver entre marido e esposa, né? Porque quem já é casado há algum tempo sabe o quanto a gente às vezes não faz o que deveria fazer, né? Mas também por desconhecimento. A maioria de nós não teve o privilégio de crescer no convívio da igreja. Nós adquirimos hábitos e comportamentos e atitudes e disposições mentais que remetem a esse passado sem Cristo. Mas em Cristo há solução. E na igreja do Senhor Jesus, como diz aqui o próprio Senhor Jesus, como é que nós devemos proceder quando alguém peca contra nós? E esse ensinamento de Jesus é precioso. E lembrando que ele está falando desse assunto antes do estabelecimento da igreja, que veio depois da morte dele, na cruz. Verteu o sangue dele por nós, nos perdoando os pecados. O João Batista, ele não teve dúvida. Quando ele viu o Senhor Jesus, ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Senhor Jesus. Ele veio com essa missão, para tirar o pecado, o nosso pecado. E então, antes de falar desse procedimento, o apóstolo Pedro, quando ouviu isso, ele chamou Jesus e disse: olha, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim, eu vou perdoar? 7 vezes? Né? E ele achou que estava sendo generoso, porque o hábito judeu não era esse. Falou: bom, eu perdoo uma vez, só mais 2, né? 3 vezes o máximo, né? Que eles perdoavam, mais 3 vezes, mais 7 vezes, né? E o Senhor Jesus, não, são 70 vezes 7 que você deve perdoar. Nós precisamos perdoar sempre. Aqueles que estão em Cristo precisam aprender a perdoar quando, por quê, como, sempre. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar sempre. Não é só aqui no convívio da igreja, mas também no dia a dia fora. Por que nós precisamos perdoar sempre? A razão vem em seguida aqui. O Senhor Jesus contou uma história, uma parábola, de um rei que resolveu prestar conta com os seus servos. E de cara trouxe um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma dívida muito grande. Um talento significava, naquela época, 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho. Já imaginou trabalhar 6.000 dias? É a metade da nossa vida profissional, né? Metade da nossa metade da nossa vida profissional aqui na Terra antes da aposentadoria. Aliás, em Cristo não há aposentadoria, viu? Aqueles que são velhos aqui já são aposentados, tem que trabalhar mais ainda para Cristo, dedicar o seu tempo para Cristo.
nós vemos com muita tristeza pessoas que não estão fazendo errado, né? Curtindo a vida depois da aposentadoria, mas não têm Cristo e também não têm propósito, e estão, infelizmente, vivendo de uma forma completamente alienada, sem Deus, né? Mas aqui então esse rei resolveu ajustar as contas e esse servo não tinha como pagar. Ele falou: olha, eu não tenho como pagar. Ele falou: não tem como pagar, então você vai ser vendido como escravo, tua família, teus filhos, tudo que você tem vai ser usado para uma compensação. Ele não tinha como pagar, então ele se humilhou, se ajoelhou lá na frente do rei e falou: olha, por favor, me perdoe. E o rei, de uma maneira muito generosa, misericordiosa, ele falou: tá bom, eu perdoo o seu pecado, eu perdoo a sua dívida, né? Perdoa a sua dívida. E ele, saindo dali, encontrou um conservo que devia para ele 100 denários. Faz a conta, 10.000 talentos vezes 6.000 era a dívida dele com o rei. E a dívida do conservo dele era de 100 denários, né? Muito pequenininho. E ele, bravo, né, jogou o conservo na prisão até que ele pagasse. As pessoas observarem: poxa, mas isso é muito injusto, você acabou de ser perdoado de uma dívida impagável. Como é que você não perdoou, né? Então ele foi chamado de volta e aí falou: agora você vai para a prisão e só vai sair daí quando você pagar a sua dívida. E aí a pergunta é: quando é que ele vai sair da prisão? Não vai sair nunca mais. Uma dívida tão grande. Aí a gente começa a se perguntar, né? Bom, quem é esse que deve 10.000 talentos para o rei? Quem você acha que deve 10.000 talentos para o rei? Sou eu? Ou é você que deve? Quem é que deve 10.000 talentos para Deus? Ou melhor, 6.000 vezes 10.000 dias de trabalho. Somos todos nós. A dívida que cada um aqui tem para com Deus é impagável. É impagável. O preço que o Senhor Jesus pagou na cruz por nós é impagável, não tem como pagar. Você pode viver muitas vidas, e fazendo uma conta rápida aqui, né? Dá mais ou menos umas 5.000 vidas. Aliás, a Bíblia diz que o homem vive uma vez só e depois disso o juízo. Então não tem como pagar, né? Nessa vida e nem na próxima. Há pessoas que se julgam muito boas, né? Eu conheço um colega do meu trabalho e eu conversei com ele semana passada e falou: olha, eu cresci num ambiente muito bom, eu me eduquei e a minha vida, eu não faço nada contra ninguém, eu sigo os ensinamentos da Bíblia. Falei: pois é, mas se você sabe o bem que você tem que fazer para o próximo e não faz, nisso você já está pecando contra Deus, né? Deixar de trabalhar para Cristo já é motivo de pecado, né? Então, às vezes a pessoa se julga tão boa, não necessariamente devedora para Deus. Tem muita gente aqui, aliás, em todo lugar, que se acha excepcionalmente bom e não precisa prestar contas a Deus. Mas o fato é que todos nós vamos prestar contas a Deus e precisamos perdoar. Quando perdoar? Sempre. Sempre. Não há motivo para que nós não perdoemos as pessoas, os irmãos e outras pessoas. Sempre. Mas a pessoa me fez isso, isso é imperdoável. Por exemplo, uma traição no casamento, né? Uma traição no casamento que, aliás, às vezes ocorre por razão de não se saber exatamente o que é o casamento e o que tem que ser feito. E é muito bom, né, que a igreja nesse momento esteja estudando sobre esse assunto, o casamento e a família. Muito importante. Então, nós precisamos perdoar sempre e não importa o que seja. Já ouvi irmãos queridos dizerem que tem certas coisas que só Deus pode perdoar. Bom, é verdade. Só Deus consegue perdoar o nosso
a nossa longa lista de pecados por meio do sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Perdoar sempre, não importando o assunto, a matéria. Nós precisamos proceder como o Senhor Jesus procedeu. Porque, como foi dito aqui no fim da aula, o exemplo que nós temos é o exemplo do Senhor Jesus. Ele deu a vida dele por nós, derramou o sangue dele, e nós sabemos que, de fato, sem sangue, quase nada é perdoado por Deus. Ele foi a nossa propiciação, ele foi o nosso redentor, por meio do sangue dele. A sua dívida para com Deus é sempre muito maior do que a dívida que você tenha com o seu irmão. Mas mesmo assim, há um procedimento correto para tratar alguém que peca contra nós na igreja. A igreja, eu tenho que perdoar sempre, mas se o meu irmão pecou contra mim, ou eu pequei contra o meu irmão, se eu conscientemente sei que eu pequei, eu peço perdão. E o meu irmão tem que fazer o quê? Perdoar. Quantas vezes? Sempre. 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. E se ele não sabe que pecou contra mim? Às vezes, talvez não seja nenhum pecado, seja uma desavença, alguma palavra que foi falada e que a pessoa entendeu como uma agressão, alguma coisa errada. Como é que eu devo proceder? Eu vou dizer para você como é que em geral as pessoas procedem. Eu fiz alguma coisa para alguém, aí essa pessoa vai e conta para o irmão Valdir. A irmão Valdir, ele ouve, e a pessoa já vem, né, querendo ganhar o irmão Valdir para o lado dela. Aí vem aqui o irmão Adalto, o irmão Ayrton, o irmão Leonardo, o irmão Ciclano, e vai fazendo o quê? Fofoca. Fofoca, uma coisa maligna. Quando alguém pecar contra você, o Senhor Jesus é quem está dizendo aqui. Vá conversar diretamente com a pessoa. Ah, mas a pessoa é muito dura, e eu tenho medo dela, né? O marido bravo, né? Machão, machista. Não vou falar, pois o procedimento inicial é conversar diretamente com o seu irmão. Né? Converse com o seu irmão, não faça fofoca. Ah, ele me fez isso, fez aquilo. Esse é o procedimento correto perante Deus. Trazer o assunto diretamente para quem. E sabe, quando a gente faz isso, na maioria absoluta das vezes, o problema é resolvido. Por quê? Porque eu tenho que pedir perdão, se de fato eu pequei, ou se a pessoa não me entendeu, se não te entendeu, e o outro tem que me perdoar. E está resolvido o problema. E essa palavra, perdão, no grego, é uma palavra que tem uma definição extensa. Mas é esquecer, deixar de lado, deixar ir embora, e assim sucessivamente. Mas é para, como o Senhor Jesus vai dizer nessa parábola, se você não perdoar do íntimo, não esquecer de fato lá de dentro de você, o que vai acontecer? Vai acontecer com esse aqui, que devia 10 mil talentos e não tinha como pagar, e vai para onde? Para o inferno. Quem não perdoa, o destino final é o inferno, e de lá não tem como sair mais. Então nós precisamos nos consertar uns com os outros. A maneira correta de desarmar o pecado é perdoar, porque foi isso que o Senhor Jesus fez. E um detalhe, ele não tinha pecado, e foi por isso que Deus aceitou o sacrifício dele como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal da nova aliança, nessa aliança do amor, o amor que significa perdoar. Então esqueça aquela tradição do mundo de perdoar só algumas coisas e outras não perdoar, porque o cristão tem que perdoar sempre. Tem que perdoar sempre. Essa é a nossa condição em Cristo Jesus, do íntimo, para que nós sejamos perdoados. Mas e se por acaso a pessoa insistir no pecado, na igreja? Qual é o segundo procedimento? Próximo passo.
Agora sim tem permissão para fofocar. Não. Chama duas pessoas para conversar junto. Para arguir. Conversar. Esse é o segundo procedimento. Não é para espalhar para todo mundo. E um detalhe, o Senhor Jesus não diz aqui para o presbitério, para os diáconos. São duas testemunhas, pessoas que são necessárias para estabelecer o assunto. Esse é o segundo passo. Em geral, o primeiro, que é ir conversar diretamente, já resolve o problema. Mas se não resolver, então traga duas testemunhas. E se continuar insistindo, aí então o assunto tem que ser trazido para a igreja. E o Senhor Jesus é bem claro: trate essa pessoa como um forasteiro, um gentil, que não tinha participação com os judeus. Lembrando que o Senhor Jesus, ele era da nação judaica, ele veio para o povo dele, que estava perdido. E publicano também, que era uma pessoa malquista pela sociedade, por razão da sua, em geral, atividade pecaminosa. Então o procedimento é esse: primeiro conversar diretamente com a pessoa, o irmão ou irmã. Depois, se não ouviu, traga duas testemunhas. E aí sim, esse assunto tem que ser resolvido pela igreja. E aí esse irmão tem que ser tratado, ser afastado do corpo de Cristo. Porque quem não se arrepende do pecado está continuamente pecando e vai causar problemas. E quantas vezes a falta desse procedimento na igreja causa problemas? Porque pense bem, bom, eu não vou fofocar para ninguém o que aconteceu, mas eu estou com tanta raiva desse irmão que eu vou embora daqui. Eu vou para outro local, né? Eu vou lá para Peruíbe, São Vicente, vou para outro local, então formar meu próprio grupo, né? Ora, isso não é um procedimento adequado, porque você, meu irmão e irmã, é necessário aqui. E não tem como fugir do corpo de Cristo. Não dá para ir para longe, tem que ficar próximo. Tem que perdoar como o Senhor Jesus perdoou. Não tem outra alternativa. Perdoar. Né? Mas não é para haver pecado. Alguém que peca e não é feito nada. Em Coríntio, havia um rapaz que tinha um relacionamento íntimo com a mãe, com a esposa do pai. Um incesto. O apóstolo Paulo diz: mas tira isso de vocês. Vocês ainda estão felizes com esse tipo de coisa? Com esse tipo de pecado? A modernidade do pecado agora, na igreja de Corinto? Então o apóstolo Paulo, nesse caso, falou: tem que tirar esse mal. Né? Deixar, né, a pessoa ir e perceber que fora de Cristo, né, como é gostoso estar aqui com a igreja, não é? É muito gostoso. Porque a gente ouve aquilo que precisa ouvir para a nossa semana. Nós temos um relacionamento amoroso entre nós, estabelecido pelo sangue de Cristo. Então, é muito bom estar aqui. É muito bom estar no convívio da igreja, com cada um. E aí, aquele que foi excluído temporariamente, ele vai ter um tempo para refletir. E dizer: não, irmão, agora eu venho aqui, eu sei que eu me arrependi. Né? Como um filho pródigo da parábola do Senhor Jesus. Foi embora e depois falou: puxa, eu sou judeu, eu tenho que comer, nem a comida do porco eu consigo comer mais. Então eu vou voltar para o meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, né, e não quero nem ser seu filho, quero ser seu empregado. E foi perdoado pelo pai. Né? Então, o objetivo final é acabar com os problemas entre nós, haver paz. E o cristão, lembrando, ele não vive pecando, ele pode pecar sim. Nós somos falhos, não é? E como é difícil, o apóstolo Paulo diz: vocês precisam se tolerar, precisam amar, precisam conviver mais para resolver as questões entre vocês. O Senhor Jesus, então, nos ensina, por meio do que Ele fez, a perdoar. Na cruz, ali naquele espetáculo terrível, sangrando, Ele ora a Deus. É a última coisa que Ele vai fazer, né? Ele vai dizer: Pai,
e a gente sabe o que ele vai dizer, né? Joga o fogo do céu para queimar toda essa gente aqui. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Lembra? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o pecado é assim, a pessoa está cega e ela precisa abrir os olhos. E o Senhor Jesus perdoou, porque sabia da nossa cegueira. E nós continuamos ainda precisando tirar essas traves que nos atrapalham, né? Às vezes, querendo ajudar alguém, tem uma trave, não dá para ver direito. Então, o perdão neutraliza a ação, os dardos afiados do maligno na igreja do Senhor Jesus. Não desista do seu irmão. Se ele pecou contra você, se ela pecou contra você, perdoe. E vá lá dizer, olha, está errado isso aqui. Está errado, você precisa corrigir. E normalmente vai se resolver o problema. E se eu pecar, eu tenho que me arrepender. E se arrepender, mudar de direção, não fazer mais. Então, que Deus abençoe a igreja aqui em São Vicente, para que o procedimento seja esse do Senhor Jesus aqui. Não faça diferente. Converse com o seu irmão quando houver algum problema. E na maioria das vezes, a maioria absoluta vai se resolver o problema. Esse infelizmente, é uma situação muito comum nas igrejas do Senhor Jesus. As pessoas, por vaidade pessoal, por arrogância, por falta de reconhecimento do que Deus fez por ela, não quer perdoar e acha melhor ir embora, acha melhor fazer fofoca, acha melhor fazer do seu próprio jeito, desobedecendo ao Senhor Jesus. Deus os abençoe e que nós estejamos prontos para perdoar. Agora eu vou dizer para você, nós precisamos mais pedir perdão do que dizer, você pecou contra mim. Seja humilde e reconheça o seu erro, porque é isso que Deus espera. E quando você fizer assim, lembrando do Senhor Jesus, inclusive antes da ceia, Deus vai ficar muito contente. O que Ele quer é que você reconheça e faça a coisa certa perante Ele, para que a igreja de fato seja gloriosa como ela é. A igreja é gloriosa porque ela é a igreja que é estabelecida pelo Senhor Jesus, com o sangue dele na cruz, nos perdoando antecipadamente. Que Deus seja louvado